Fala galera ligada na Casa do Corvo, estamos de volta para mais uma análise All-22. Eu sou o João Gabriel Gelli e nós aqui estreamos no canal na semana passada falando sobre o primeiro jogo do Rashad Bateman como profissional. E agora nós vamos discutir um pouquinho sobre a partida da semana 7 contra o Cincinnati Bengals. Esse jogo valeu a liderança da NFC Norte e marcou a vitória por maior diferença de pontos sofrida na era Lamar Jackson no Ravens. Um dos pontos que mais chamou a atenção nesse placar de 41-17 a favor de Cincinnati foi que todos os touchdowns anotados pelo Bengals foram em jogadas explosivas, variando de 21 até 82 jardas. Então aqui a gente vai analisar um pouco do que aconteceu nesses 5 lances de touchdown, ver o que o ataque estava se propondo a fazer, o que ele fez de positivo e como a nossa defesa reagiu em cada uma das situações, entender um pouquinho desses problemas, das falhas e o que pode ser apontado aqui como pontos de melhoria. Mas, aqui, antes disso, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal e considere colaborar com o nosso programa de apoiadores no apoia.se e no PicPay. Os links estão aqui na descrição do vídeo, então agora, sem mais delongas, vamos para a análise. Bom, então vamos começar aqui olhando o primeiro touchdown do Bengals na partida. A gente está vendo o Bengals alinhado numa formação bem condensada, uma formação mais pesada. É o chamado pacote 13 aqui, no qual existe um running back, que é o Joe Mixon, alinhado lá atrás, no fundo do campo, com 3 tight ends, né, que estão alinhados nas pontas da linha ofensiva. Além disso, tem um wide receiver que está um pouco mais afastado, que é o Auden Tate, que é um wide receiver mais alto, mais forte, mais físico. Nessa jogada, o Tate vai passar em motion através da formação, e o Joe Burrow vai fingir que vai entregar a bola para ele. Depois ele vai fingir que vai entregar a bola no Joe Mixon. Nesse momento, a linha ofensiva vai estar se deslocando toda para o lado esquerdo da formação. Aqui a gente vai acompanhar, então, um pouquinho de como esse processo de play action aconteceu e como que a defesa do Ravens reagiu. A gente vê, então, aqui que toda a linha defensiva foi deslocada para aquele canto, né? Então, são alguns jogadores que estão aí dominados. A gente vai ver também que o Tyus Bowser está vindo aqui por fora, e o Chuck Clark está lendo a jogada ainda. Ele vai demorar um pouco para processar o que está acontecendo. Enquanto isso, a gente tem um cornerback que está vindo em direção ao Auden Tate, que está atacando o flat. O Marlon Humphrey está cobrindo o CJ Uzomah, que vai ser o alvo desse touchdown. E o outro tight end está cruzando aqui a formação por volta da linha de 50 jardas. O Deshaun Elliott vai atacar ali. Aqui a gente consegue ver que o Chuck Clark reagiu bem atrasado, a linha defensiva comprou bem esse play action, o Chuck Clark, que é um jogador inteligente da nossa defesa, comprou esse play action e ele está tentando reagir para cobrir esse tight end no meio do campo, que é o mesmo tight end que o Deshaun Elliott saiu lá do fundo para ajudar a cobrir. Ao mesmo tempo, a gente vê o Tyus Bowser tentando chegar no Joe Burrow na pressão, só que o Burrow manipula bem o ângulo para se esconder do Bowser atrás desses dois jogadores que estão engajados. Já na rota, o Uzomah, ele tá olhando aqui nos olhos do Marlon Humphrey, fingindo que ele vai atacar para a lateral, né, que ele vai seguir em direção ao canto da endzone. Só que, na verdade, a rota dele tem como propósito atacar mais o meio do campo. Então, o que o Uzomah está fazendo aqui é vender que ele vai atacar para o lado, mas, na verdade, ele vai seguir numa post. Nisso, o Humphrey vai ser enganado, de fato, ele vai continuar reto e ele vai demorar para reagir, ele vai ficar vendido nessa jogada. Aqui, né, é justamente o momento em que o Uzomah consegue essa separação e o Joe Burrow já está puxando o gatilho no ponto futuro para entregar essa bola para o Uzomah. Nisso, o Uzomah vai fazer a recepção, vai travar na rota, o Humphrey vai errar o tackle, né, e o Uzomah vai conseguir chegar direto na end zone. Essa é uma jogada em que o Ravens mostrou uma dificuldade em ler a intenção do Bengals, né, com a chamada, né, ele comprou muito o play action e teve a vitória do tight end diante do Humphrey na rota mesmo. Além disso, como o Chuck Clark ficou perdido, o Deshaun Elliott teve que sair da função dele no fundo do campo para vir cobrir o tight end cruzando a formação. Nisso, o fundo do campo ficou livre, né? Se o Chuck Clark tivesse reagido mais rápido, talvez ele pudesse ter cobrido aquele tight end, o Deshaun Elliott ficaria no fundo do campo e ele ajudaria o Humphrey nessa cobertura. Então esse conjunto de fatores prejudicou a defesa do Ravens. Mas aqui eu prefiro elogiar a execução por parte do Bengals
todo esse trabalho que foi feito por eles, a rota, o fake, o lançamento, o trabalho depois da recepção por parte do Uzomah, um bom touchdown do Bengals, mais mérito deles do que demérito da nossa defesa. Esse aqui já é o segundo touchdown do Bengals, mais um touchdown do CJ Uzomah. Aqui, ao contrário da jogada anterior, a falha está 100% com a defesa do Ravens. O que a gente vai ver é uma falha de comunicação clara, na qual vários jogadores vão interpretar que a jogada seria uma, né? A maior parte deles vai acreditar que o Joe Burrow vai fazer um passe curto no flat, provavelmente essa vai ser um screen, né? E que o Bengals vai tentar conquistar jardas depois da recepção, mas na verdade o que vai acontecer é um passe intermediário para o CJ Uzomah, que vai sair livre da linha de scrimmage, e vão ser 4 jogadores do Ravens que vão reagir em direção ao flat para cobrir o wide receiver, enquanto o Uzomah vai passar livre, vai ficar completamente sozinho. Então vamos acompanhar aqui um pouquinho dessa reação. O Ravens manda 4 jogadores na pressão, nisso o Justin Houston cobre o flat. Nessa cobertura, me parece, tá, que ele está fazendo a função dele corretamente, e aqui diversos jogadores estão reagindo naquela direção. E o CJ Uzomah passa livre, impune, sem nenhum toque nele, sem nenhum defensor próximo dele, todos eles super atrasados para reagir, e nisso o Deshaun Elliott, aqui no fundo do campo, completamente sozinho, é obrigado a reagir naquela direção. Né? Aqui ele reconhece o que aconteceu, o Joe Burrow já está executando o passe, então não tem como evitar que esse passe seja completo, dado o espaço aqui, a não ser que o Uzomah dropasse a bola. Só que o Deshaun Elliott tem o problema dele, que nesse espaço aberto, no campo aberto, ele vai errar o tackle. Aqui eu dou um pouco menos de críticas pro Deshaun Elliott, porque essa é uma situação difícil, que ele teve que correr razoavelmente no campo, ele tá num campo muito aberto, numa situação em que o Uzomah tá completamente livre, tranquilo para raciocinar, e ele teria que acertar esse tackle para impedir o touchdown. Obviamente ele toma um ângulo ruim, e isso resulta, né, em mais um touchdown do Bengals, mas assim, a falha tá totalmente aqui, de um jeito bem simples, fácil de perceber, nos jogadores que reagiram em direção ao flat e deixaram o Uzomah livre. Então vamos passar aqui para o terceiro touchdown do jogo, né, e focar um pouquinho no principal destaque ofensivo dessa partida, que foi o wide receiver Ja'Marr Chase, o calouro de LSU, né, escolha de primeira rodada do Bengals nesse último draft. Aqui nessa jogada é o único touchdown dele na partida, ele teve também mais de 200 jardas, e ele foi colocado em um duelo diretamente contra o Marlon Humphrey, o melhor cornerback do Ravens, durante todo o jogo. Aqui, assim, fica fácil perceber, até pelos números, que o Chase saiu vitorioso desse duelo, e essa jogada foi a principal delas na partida. Nela, o Marlon Humphrey está alinhado numa cobertura press, na qual ele está frente a frente com o recebedor, e ele vai ser físico nesse momento, que é uma característica positiva do Marlon Humphrey. É uma cobertura que ele executa muito bem. Nessa jogada, o Ja'Marr Chase vai correr uma rota chamada slant, e nessa rota slant, né, ele ameaça levemente para o fundo do campo e faz um corte abrupto em diagonal em direção ao centro. É uma rota curta, rápida, o quarterback vai fazer uma leitura muito rápida. Se o wide receiver estiver livre, ele lança rapidamente no centro do campo, conquista jardas rápidas. Se o passe for bem posicionado, ele fica em condições de ganhar jardas depois da recepção. Aqui, o Ja'Marr Chase, ele começa a rota dele, ameaçando verticalmente, ele faz com que o Marlon Humphrey perca o posicionamento de quadris, e o Chase fica com o ângulo favorável para cortar para dentro. Nesse corte para dentro, ele já deixa o Humphrey para trás, que ele precisa girar o quadril, né? E aqui já existe a separação, e aqui a gente consegue perceber que o Joe Burrow já fez o lançamento. Então a recepção acontece de forma fácil para o Ja'Marr Chase nessa jogada. A grande questão é como que uma jogada que está aqui nesse momento perto da linha de 25 jardas se tornou um touchdown. E tudo isso começa muito pela atuação do camisa 32, o Deshaun Elliott, o nosso safety. Nessa jogada o Elliott vai tentar ajudar na cobertura, como ele deveria fazer. O problema é que o esforço dele acaba sendo meio mal executado, né? Porque ele faz a tentativa de tackle meio distante, muito com os braços, e ela, por ser mal executada, ele acaba meio que girando em torno do Ja'Marr Chase, e ele vai tirar também o Marlon Humphrey, que vinha em perseguição na jogada. Aqui a gente já viu que o Deshaun Elliott errou o tackle, o Marlon Humphrey tá tentando, ele tá no ar, né? Que ele tropeçou no Deshaun Elliott, ele tá no ar tentando esse tackle, só que também vai fazer só com os braços. O Ja'Marr Chase mostra um excelente equilíbrio e se desvencilha do tackle
do Marlon Humphrey. E nisso, o Chuck Clark, que estava vindo do fundo do campo, também fica sem ângulo, porque o Marlon Humphrey fica na frente dele. Então, o Chuck Clark estava vindo para frente, ele não consegue virar para trás e saltar em direção ao Ja'Marr Chase. O Ja'Marr Chase se libera na jogada, acelera e consegue o touchdown. Né? Então, uma jogada excepcional de equilíbrio e uma falha grande de tackles, né? Um fundamento que o Ravens teve muita dificuldade até agora nessa temporada. Grande jogada do Ja'Marr Chase, mostrando muito do valor dele como prospecto e até agora nesse começo de carreira na NFL, mas aqui a gente também tem que criticar principalmente o esforço de fundamentos básicos do jogo na nossa defesa. Nesse momento do jogo a situação estava totalmente favorável para o Bengals, já era uma situação em que estava o placar 27-17 a favor de Cincinnati, o Ravens tinha acabado de falhar uma tentativa de quarta descida, o Bengals estava com a bola perto da red zone, e aqui vai ser o quarto touchdown deles no jogo, né, uma corrida do Joe Mixon. Aqui o que a gente vai ver é a linha ofensiva bloqueando o conceito de zona em direção ao lado esquerdo da formação, o que a gente vai ver bem por aqui. Então a linha ofensiva faz um bom trabalho, o Brandon Williams fica um pouco vendido ali, ele acompanha o Joe Burrow, ele perde o momento, e aqui a linha ofensiva faz um trabalho legal de abrir um espaço. Só que o Justin Wilson encontra bem o trabalho dele, acha o corredor, né, acha o Joe Mixon, ele está ali em posição para fazer um tackle na raia dele. Nesse momento, o que o Mixon faz muito bem aqui é plantar esse pé esquerdo no chão e cortar agudamente, né, em direção ao fundo do campo, atacando esse espaço aqui no lado oposto da jogada, né, o chamado backside, é o chamado cutback. Então, o Joe Mixon, nessa jogada, ele faz um trabalho muito bom de atacar esse cutback. Nisso, ele se desvencilha do Justin Wilson, que chega perto até de fazer o tackle, e aqui ele tem espaço aberto para correr em direção ao fundo do campo. Né? Não tem nenhum defensor em condição de impedir o touchdown dele. Ele chega lá, grande jogada do John Mixon, grande jogada dos bloqueios, aqui sem demérito maior da defesa do Ravens. Por fim, aqui a gente pode olhar para o último touchdown do Bengals na partida. Nessa jogada, o jogo já estava decidido, né? O Bengals já ganhava por 34-17. O Ravens já 3 posses de bola atrás, o placar já elástico, o tempo já acabando. E aí, uma jogada já no campo de ataque, a gente vai ver mais um touchdown longo e uma corrida do Samaje Perine dessa vez. O que o Bengals vai fazer aqui é pegar os dois bloqueadores do lado esquerdo da linha e o center atacando para o lado esquerdo da formação, e a gente vai ver os dois jogadores do lado direito da linha ofensiva, né, o right guard e o right tackle, eles vão bloquear para selar a raia no meio do campo. Aqui o que nessa jogada se destaca é o excelente trabalho desses dois jogadores do lado direito. Tá? Então vamos focar neles, o camisa 79 e o 71. Então vamos olhar ali. Joe Burrow vai fazer o snap, o Perine vai avançar, vai encontrar a raia que ele estava designado ocupada, e ele vai fazer o cutback, né, em direção ao centro do campo. Nisso a gente consegue ver os camisas 79 e 71 engajados em bloqueios com o segundo nível da defesa do Ravens. Os dois muito bem posicionados, bem equilibrados, gerando movimento aqui. Então os dois empurram, deslocam os defensores por alguma distância e eles oferecem uma raia completamente livre para o Samaje Perine avançar. Aqui o Anthony Everett fica um pouco vendido, tá? Ele poderia ter concluído esse tackle se ele tivesse usado uma técnica melhor, mas nessa situação do jogo também eu não vou dar uma nota ruim para ele por causa dessa jogada. Poderia ser um esforço maior, mas o jogo já estava perdido também. E aqui, por fim, vamos reparar, né, o Jackson Carman, o right guard, o camisa 79, concluindo a jogada botando o defensor de costas para o chão. Espaço livre para o Perine avançar, touchdown do Bengals, e assim o placar terminou 41-17, desculpa. Mais uma derrota do Ravens na temporada, segunda derrota no confronto de divisão, uma derrota marcante,
mas que agora com o bye eu acredito que o Ravens tem capacidade de fazer ajustes, e aqui a gente consegue ver, tem muito a ver com alguns erros de comunicação, mas a maior parte deles tem a ver com jogadas em que o ataque simplesmente foi melhor do que a defesa, fez a execução deles de forma correta, e também em jogadas que a defesa falhou em fundamentos mesmo, né? Principalmente na questão de tackles, que perdeu essas jogadas, então certamente é o principal ponto de destaque para se trabalhar ao longo dessa semana de folga que o Ravens vai ter aí durante a semana 8 da NFL. Então, dito isso, é o fim de mais um vídeo. Espero vocês na semana que vem, que a gente vai tratar de mais algum tema relacionado à equipe de Baltimore. É isso, tamo junto, até a próxima.